Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nos encontramos aqui para falar mais um pouco do Evangelho da nossa salvação. Não de fábulas, mas do verdadeiro Evangelho da nossa salvação. O significado de fábulas é uma pequena narrativa de uma determinada história, algo que ficou no passado, um conto. Então, quando nós vemos um líder, um pastor, falar sobre a vida de Saul ou sobre a vida de Davi, não está pregando o Evangelho, não. Não está pregando o Evangelho. Está contando uma história. Está falando de fábulas, né? Uma pequena narrativa de uma história, né? E foi importante, ou é importante, ouvir as histórias da vida desses homens? Sim, é muito importante, né? Mas com qual objetivo nós devemos ouvir a história da vida de Saul, ou da vida de Davi, ou de outros patriarcas, né? Com qual objetivo? Com o objetivo de pegar a obediência daqueles homens, os quais tiveram na lei, né? Porque por aplicarem a lei em suas vidas, eles foram bem-sucedidos. Então, o que devemos pegar de exemplo das histórias desses homens é a obediência. Porque assim como eles foram obedientes à lei, e por obedecerem à lei de Deus, foram bem-sucedidos, nós temos que agora, né, neste tempo de graça, pegarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aplicá-lo em nossa vida. Sermos obedientes ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o novo mandamento, né? Então devemos pegar somente o exemplo da obediência que esses homens tiveram a Deus, para que possamos também obedecer a Deus, ouvindo e aplicando em nossas vidas o Evangelho da nossa salvação. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco a respeito desse Evangelho, e o assunto que eu quero trazer neste dia é a respeito do pecado, né? Porque infelizmente, meus irmãos, temos visto os homens que se dizem líderes, né, que se dizem pastores, chegar diante do povo, né, diante das suas assembleias, das suas reuniões, né, levantarem as suas vozes em meio às suas pregações e dizerem ao povo: é que somos todos pecadores. Para mim é um absurdo um pastor falar isso, meu irmão. Somos todos pecadores, né? Eu tenho por mim, né, ou para mim, que se eu me considerar um pecador, o que é que eu tenho que fazer? Aceitar a Cristo Jesus como meu Salvador, né? E deixar de ser um pecador. Eu não posso trazer em minha mente que eu sou um pecador, porque se eu trouxer em minha mente que eu sou um pecador, eu vou continuar na prática do pecado. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo veio fazer? Tirar o pecado do mundo. Não foi isso que o Senhor veio fazer? Tirar o pecado do mundo ou deixar o pecado no mundo? Então é um cúmulo de um absurdo quando um líder, né, se levanta dentro da congregação, né, e convence o povo que somos todos pecadores. E o que é que eu poderia dizer? Então aceite a Jesus como Salvador,
Se converta ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixe de ser um pecador. Se levantarmos uma pergunta aos crentes de hoje, meus irmãos, a respeito de pecado, né, e perguntarmos quem aqui é pecador dentro de uma congregação, a maioria deles vão levantar as mãos. E se você pergunta em seguida, quem aqui vai para o céu? A maioria vão levantar as mãos também, ou se não todos. Mas como é pecador e vão para o céu? No céu não entra pecado, né? No céu não entra pecado, né? Então, para entrarmos no céu, para gozarmos das maravilhas do reino dos céus, devemos aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, aplicar o evangelho da nossa salvação em nossas vidas e deixar de ser um pecador, ficando agora sujeito ao pecado e não um pecador. Não um pecador. E nós vamos provar isso com base nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria de dizer para você que se considera um pecador, né? Tire isso da sua mente, e você só pode fazer isso, só pode tirar essa ideia que você é um pecador da tua mente, se você se converter ao Evangelho da nossa salvação. Porque um verdadeiro cristão, né, um verdadeiro observador do Evangelho, o verdadeiro nascido de novo, a nova criatura, deixa de ser um pecador, estando sujeito ao pecado, mas não mais um pecador. Dar-se aí a necessidade, né, de vigiar e orar para que não entreis em tentação. Porque uma coisa é você ser tentado e outra coisa é você ceder à tentação. E nós vamos ler nas Escrituras Sagradas, né, em uma passagem que se encontra em 1 João capítulo 3, nós vamos estar lendo do primeiro versículo em diante, né, e vamos descobrir com base no Evangelho, porque o que eu irei ler aqui é o Evangelho, que o cristão não pode continuar se considerando um pecador. Não podemos nos considerar um pecador após haver aceitado a Jesus como Salvador, né, e aplicado o Evangelho da nossa salvação em nossas vidas, né. Vamos ler. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra da verdade, né? Me lembro que Paulo disse a Timóteo, né, para que Timóteo fosse um obreiro que não tivesse do que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. É engraçado que ele fala a palavra da verdade. O porquê que ele colocou a palavra da verdade? Porque é que dentro da Bíblia Sagrada existe uma palavra, né, que ela já foi a palavra da verdade, que era a lei de Moisés, a qual não prevalece mais, né? A palavra da verdade para os dias de hoje é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual iremos ler um trecho dele mais uma vez aqui no livro de João, né? Nas cartas de João, né? Primeira carta de João, no capítulo 3. Diz assim a palavra: Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então não somos todos pecadores, né? Como costumam dizer por aí. E esses que têm dito que são pecadores, né, eu os aconselho a aceitar ao Senhor como Salvador e a se converter ao Evangelho da nossa salvação. E vocês sabem por que eles dizem que são pecadores? E instrui ao povo que o povo são todos pecadores? Porque a maioria não sabe nem o que significa o pecado. Nós acabamos de ler aqui, na primeira carta de João, né, um trecho onde diz que todo pecado é iniquidade, que toda iniquidade é pecado. Quer saber o verdadeiro significado de pecado? Vá buscar o significado de iniquidade. E se você pegar um dicionário da língua portuguesa, tanto o bíblico como o Aurélio, né, um dicionário da língua portuguesa, você vai descobrir o significado de iniquidade. A Bíblia diz que todo pecado é iniquidade e toda iniquidade é pecado. E o significado de iniquidade é maldade e injustiça, né? Mas eles têm dito por aí que se a irmã passar um batom em seus lábios, ela está em pecado, né? Se ela colocar um par de brinco em suas orelhas, ela está em pecado. Se a irmã usar uma calça comprida, está direto no inferno, sentada no colo do diabo, né? Se o irmão colocar uma bermuda para ir jogar sua partida de futebol, está em pecado, né? Não ensinam da maneira correta o que realmente é pecado para o povo, né? E o povo continua praticando atos que é pecado sem saber que é pecado, e aquilo que não é pecado, eles deixam de praticar pensando que é pecado. Então, de acordo com as escrituras sagradas, pecado é iniquidade, e iniquidade é pecado, e o significado de iniquidade é maldade e injustiça. Mas uma vez convertido ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos ensina a amar o nosso semelhante como a nós mesmos, né?
Pegando esse evangelho, aplicando na nossa vida, aprendendo a amar nosso semelhante como a nós mesmos, deixamos de praticar o pecado. Porque pecado é maldade e injustiça, que também é iniquidade. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não desejarei os bens materiais dele, não vou praticar maldade, né? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou desejar a mulher dele. Portanto, não estarei cometendo maldade e injustiça, que é pecado, né? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não serei infiel nos contratos com ele. Não estarei cometendo iniquidade, que também é pecado, né? Então, se eu pego o evangelho da nossa salvação, aplico ele na minha vida, evangelho esse que tem a sua base, a sua essência no amor fraternal, automaticamente eu deixo de ser um pecador, ficando agora sujeito ao pecado. Dar-se aí então o versículo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que nos ajuda nessas questões, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, né? Do juízo e da justiça. Vocês devem perceber que toda vez que vai cometer algo contrário ao evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo te convence. Ele te mostra, lá no seu íntimo ele te fala. E quando nos convertemos ao evangelho da nossa salvação, aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você vai praticar algo contrário ao evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo te fala: olha, isso é pecado, né? Então ele me convence do pecado. Uma vez que eu não pratico aquele algo errado, né? Logo mais ele vai me convencer da justiça, porque eu não pratiquei aquele algo errado, permaneço justo, né? E uma vez justo, eu não entro em juízo com o meu semelhante. E a paz que deve permanecer entre nós, permanecerá. Porque agora, aceitando a Jesus como meu Salvador e aplicando o evangelho da minha salvação na minha vida, eu estou morto para o pecado e vivo para a justiça. Por quê? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que nós possamos pegar o evangelho da nossa salvação, que está na nova aliança, e aplicá-lo na nossa vida, para que possamos passar a ter a mente de Cristo. E o que Cristo tinha em sua mente? O desejo, a vontade de fazer e obedecer à vontade do Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Então, ter a mente de Cristo implica em viver como Cristo viveu, em desejar fazer o bem como Cristo fez, né? Em praticar a boa obra como Cristo praticou. Como eu já disse antes, aceitar a Cristo como Salvador, crer em Cristo, se converter a Cristo, implica em obedecer o que Cristo ensinou. E o que Cristo ensinou? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um pecador? Se converta a Cristo. Gostaria de dizer a esses líderes, né, que têm contado fábulas, né, têm trazido o povo para debaixo de uma dura cerviz essa a qual o Senhor Jesus Cristo já nos libertou, né? Já nos resgatou, né? Já nos livrou da lei do pecado, porque uma vez aplicado o evangelho da nossa salvação na nossa vida, deixamos de ser um pecador, ficando sujeito a ele, aonde nos convém vigiar e orar, para não ceder à tentação e permanecermos debaixo dessa graça tão gloriosa e salvadora que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Então, demonstre que realmente ame a Deus e obedeça o evangelho
que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Porque somente no Evangelho encontramos a salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho nós descobrimos toda a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o justo, é o justo, não é o pecador, viverá da fé. Que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus venha iluminar os olhos do seu entendimento para que você possa compreender a verdadeira essência do Evangelho da nossa salvação. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.